Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso módulo de internet com o nosso vídeo de número 5, onde nós vamos tratar de um assunto muito cobrado, que é o assunto da web, a www. Ok? Então, vamos falar sobre web ou World Wide Web, como você queira chamar, www. Vamos falar sobre os protocolos que envolvem a www, vamos falar sobre como a www funciona, vamos falar em conceitos, vamos mencionar os navegadores e, claro, vamos conhecer as principais linguagens envolvidas na web, ok? Então, acompanha comigo. Isso foi construído com todo carinho, claro, como sempre, para você, para a gente entender. Esse assunto é amplamente cobrado, tá? E, na verdade, é o serviço da internet que a gente mais usa. Você está nesse momento assistindo a esse vídeo meu por meio da web, por meio da www, da World Wide Web. Então, o que é a www? É um sistema, é um serviço da internet que tem como função apresentar informações na forma do que nós chamamos de páginas. Então, a web, ela apresenta informações para a gente. As informações que a web apresenta para a gente, elas são apresentadas na forma de documentos que nós chamamos de páginas, ok? Então, páginas ou páginas da web são documentos que têm a característica de serem hipermídia. Hipermídia, nesse caso, é um adjetivo. Eu estou adjetivando isso. Eu estou dizendo, olha, as páginas da web são do tipo hipermídia. Elas são apresentadas na forma de hipermídia. E o que é hipermídia? Hipermídia é a fusão de dois outros termos, hipertexto e multimídia. Quando a gente fala em hipertexto, eu estou me referindo a texto que pode ser lido sem um encadeamento linear. Texto que pode, você está lendo um texto e aí você vê que esse texto aponta para uma referência. Então você sai no meio desse texto e você vai para outro canto, para outro ponto, para outro documento ou para outro bloco de texto. Você não precisa seguir o encadeamento linear do texto. Essa é a definição de hipertexto. Eu defino de forma mais fácil, caiu aqui minha caneta caiu. Eu defino de uma forma mais fácil isso aqui. É um texto que tem links, ou seja, um texto que tem vínculo com outro texto. Isso é chamado de hipertexto. E a gente está cansado de ver isso na internet, na web, né? Você está no meio de uma página, aqui mesmo, você está no meio de uma página e você clica para ir para outra aula, ou você clica para ir para outra página, você clica aqui para saber mais, você clica e você é direcionado para saber mais, para algum lugar onde você possa dizer, saber mais, né? Mais informação. Então, hipertexto é um ambiente em que o texto não é meramente passivo, ele não é meramente legível. O texto ele faz alguma coisa, ele está vinculado com outras áreas, com outros textos, certo? E nós chamamos multimídia a fusão de muitos meios. Multimídia significa muitos meios de informação. Texto, imagem, som, vídeo, tudo isso misturado. Você tem acesso a isso na web? Claro que tem. Olha, você está me vendo agora. Você está assistindo a esse vídeo na web, por meio da web. É isso que você está fazendo nesse exato momento. Portanto, hipertexto, texto que contém links, texto que pode linkar, vincular com outros blocos. Multimídia é a mistura de texto, som, vídeo e imagem, ok? E aí nós vamos continuar o estudo da web. Portanto, se você sabe que hipermídia é a fusão desses dois termos e que as páginas da web são documentos que têm essa característica, então as páginas da web oferecem para a gente texto com links, as páginas da web oferecem além do texto em si, imagem, som, vídeo e outras formas de conteúdo, né, de apresentação de conteúdo. Vamos lá, por exemplo, um exemplo de uma página da web está aqui atrás de mim, o meu canal no YouTube, né? Uma parte do meu canal. Você percebe a existência de textos, você percebe a existência de vídeos, você percebe a existência de imagens estáticas, tá? Você percebe a existência de links, que são essas áreas onde o mouse, se você clicar, vai fazer alguma coisa. Então, quando você está passeando com o seu mouse lá e você põe o mouse sobre um link, o mouse vira uma mãozinha. Então, a gente chama isso de link ou hiperlink, quer dizer, essa área aqui, essa área onde o mouse vira uma mãozinha, é justamente uma área de hiperlink ou link. O que é um hiperlink? É uma área
uma área no documento de hipertexto que está necessariamente associada, vinculada a um URL, a um endereço de alguma coisa. Então, se tem uma área lá qualquer e o seu mouse vira uma mãozinha, essa área pode ser um texto, essa área pode ser uma imagem, não precisa ser necessariamente um texto, né? O exemplo ao lado foi um texto. Mas olha, os hiperlinks podem ser construídos em textos, em imagens, em vídeos, em tabelas, em qualquer coisa visual na sua página. Um botão, uma imagem lá, pode ser um hiperlink? Pode. O mouse virou uma mãozinha? Virou. Então aquilo ali é um hiperlink ou link, vínculo com outro documento. Certo? Quando você clica no hiperlink, você aciona o endereço, você aciona o URL a ele associado, né? E o que vem a ser URL? É um conceito que cai em prova costumeiramente. URL, ou localizador uniforme de recursos. Localizador uniforme de recursos é um endereço para localizar recursos disponíveis na web. Então, para achar um determinado recurso, esse recurso pode ser uma página, esse recurso pode ser um arquivo, esse recurso pode ser um som, esse recurso pode ser uma foto, não importa. Um recurso é algo que você pode achar na internet, é algo a que você pode recorrer na internet. Para achar qualquer recurso, você tem um URL único, cada URL aponta para um recurso diferente. Então, os URLs, eles seguem o seguinte formato: protocolo, // servidor, /porta, /caminho, /alvo. Vamos explicar cada um deles o que é que eles significam, certo? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso usando esse endereço aqui atrás, certo? Então vamos lá. Deixa ele passar, mas http www.curso.com.br/apostilas/2017/linux.pdf. Esse é o nosso URL de exemplo, certo? Linux.pdf é o meu alvo, ou seja, é o recurso que eu estou procurando, é o recurso que eu estou querendo, é o recurso para onde o URL aponta. Então, o alvo sempre é a última coisa que você quer, é a sua meta, certo? A sua meta, o seu alvo é o recurso que você deseja. No meu caso aqui do exemplo, eu desejo um arquivo chamado linux.pdf, é o que eu quero trazer para mim. Uma coisa que eu sei é que o linux.pdf ele é um arquivo, então ele está armazenado em algum computador. Mas olha só, esse 2017 aqui é uma pasta. É uma pasta. Então esse arquivo linux.pdf, que é o que eu quero trazer para mim, ele está guardado dentro da pasta 2017. Se a gente continuar fazendo essa análise, a gente vai ver o seguinte, que a pasta 2017 ela está dentro de uma pasta chamada apostilas. Então perceba, o arquivo linux.pdf ele é o que eu quero. Eu quero esse arquivo para mim. Onde é que ele está? Ele está dentro de uma pasta chamada 2017. Essa pasta 2017, por sua vez, ela está dentro de uma pasta chamada apostilas. Certo? Então, 2017 está dentro de uma pasta chamada apostilas. Isso aqui a gente chama de caminho. É o caminho dentro do computador, onde eu vou achar o linux.pdf. Isso aqui é uma pasta, isso aqui também é uma pasta. Se a gente continuar analisando esse nosso URL, a gente vai encontrar o seguinte, a gente vai encontrar o site, o local na internet, o servidor. Então isso aqui indica o site. E o site, na verdade, é um local na internet. A gente usa essa expressão site como um local. É algum lugar na internet que normalmente está associado a um servidor, a uma aplicação servidor em algum lugar. Então a gente usa essa expressão. www.curso.com.br pode ser chamado de site. É um site na internet, um local na internet. Algumas bancas gostam de traduzir ao pé da letra usando a expressão sítio da internet, certo? Então o site é um local, um sítio, uma localidade na internet, que na verdade está associada a um servidor. E aí você percebe, este é o servidor onde eu vou achar. Ora, eu estou querendo um alvo, que no meu caso do exemplo é linux.pdf. Esse alvo é um arquivo que está dentro de algumas pastas
E essas pastas estão dentro de um computador, de um servidor qualquer. Então eu estou apontando isso, certo? E a última informação que eu preciso ter é qual é o protocolo que eu estou usando para trazer aquela informação até mim. O protocolo que eu estou usando é o HTTP, o protocolo de transferência de hipertexto que a gente viu na aula de protocolos de aplicação. Certo? Então, poderia ser aqui também o HTTPS, se eu quisesse realizar a conexão segura, trazer esse arquivo de forma segura. Mas URL é o nome que nós damos a um endereço específico que localiza recursos na internet. O formato do URL é sempre esse, protocolo, // logo em seguida eu coloco o nome do servidor e a porta de conexão. A gente vai falar que aqui não tem, né? Perceba que aqui eu não coloquei porta. Quando a gente não coloca porta, é porque a conexão vai ser realizada pela porta padrão do protocolo. Ora, a porta padrão do protocolo HTTP é a porta 80. A gente lembra disso da aula de protocolos de aplicação, certo? Então, mas normalmente a gente essa parte aqui a gente normalmente não escreve, porque a gente só escreve essa parte do URL se a gente quiser usar uma porta diferente da porta padrão. E quase nunca a gente faz isso, certo? Então, aqui eu tenho, portanto, eu vou desenhar o que eu quero desenhar aqui. Alvo. Alvo é o que eu quero trazer, certo? O caminho dentro do servidor é de onde eu quero trazer. E o protocolo é como eu quero trazer. Bom, eu quero trazer este alvo deste endereço através do uso deste protocolo. É isso que você fala, é isso que você escreve quando você redige, quando você escreve um URL. Vamos dar um exemplo aqui de alguns outros URLs. Esse grandão aqui é um exemplo. Eu vou ficar pequenininho aqui, vamos ficar menor. Então eu tenho lá um exemplo de que eu quero trazer um arquivo chamado linux.pdf, que está dentro de um site chamado www.curso.com.br, mais precisamente dentro da pasta apostilas, mais precisamente dentro da pasta 2017. Certo? E eu quero trazer este arquivo para mim por meio do protocolo HTTP. É isso que significa este URL. Vamos ver outros URLs? Nós temos aqui um outro URL que é o HTTPS, www.casa.com, 500 /livros /lista.doc. Pronto, aqui é o seguinte, eu quero trazer um arquivo chamado lista.doc. Esse cara é o meu alvo, certo? Onde é que ele está? Ele está dentro de um servidor chamado www.casa.com, cuja conexão eu vou realizar por meio da porta 500. Não é mais por meio da porta padrão, que seria no caso do HTTPS 443. Então eu estou forçando uma conexão numa porta diferente, certo? Aí eu tenho uma pasta lá dentro chamada livros, e essa pasta livros, dentro dela tem um arquivo chamado lista.doc. Ele vai ser trazido para mim por meio do protocolo protegido HTTPS, numa conexão feita com a porta 500. Ok? Então isso aqui é o nosso servidor e a porta. O servidor e a porta, ok? Vamos lá, prosseguir aqui, próximo, vamos limpar aqui nossa risca. Então eu tenho, olha só, eu quero trazer um arquivo chamado filme.mov, um arquivo de filme, que está dentro de um servidor chamado www.site.com, e eu quero que a conexão seja feita pela porta 16.038. O protocolo que eu vou usar para trazer esse arquivo para mim é o FTP. Ah, João, eu achava que antes do // eu só pudesse escrever ou HTTP ou HTTPS. Não, você pode praticamente escrever qualquer protocolo. Qualquer protocolo de aplicação basicamente pode ser escrito no início do URL, certo? Então isso é um exemplo de URL também. Apenas vai ser conectada essa informação, essa troca de informações, essa busca do arquivo filme.mov vai ser feita pelo FTP e não pelo HTTP, que é padrão. Na web o padrão é HTTP, certo? E nós vamos aqui para outro caso de URL, que seria o HTTP // www.meusite.com.br. Quando você entra num site qualquer, www.google.com.br, você não diz qual é o alvo. Aqui eu disse qual era o alvo, aqui eu disse qual era o alvo, aqui eu mencionei também qual era o recurso que eu quero. Quer dizer, eu estou mencionando quais são os recursos aqui que eu desejo. Eu estou mencionando quais são os recursos que eu desejo, certo? Nesse caso aqui eu não mencionei qual é o recurso que eu desejo. Então o que vai acontecer?
Não vai ser mandado nenhum recurso para mim? Errado, vai ser sim mandado recurso para mim. O recurso que vai ser mandado para mim é a chamada home page desse site. O que é a home page de um determinado site ou servidor? A home page é a chamada página padrão. É a página que é enviada caso você não diga qual página você quer. Então, caso você não especifique qual é o alvo, caso você não determine qual é o recurso, caso você use apenas o nome do site, assim, de forma bem genérica, www.yahoo.com.br, ok? Quando você der Enter, você não disse qual página você quer. Você disse apenas, eu quero ver o site do Yahoo, só isso. Então, uma página será enviada para você. A página padrão, a página inicial, a capa do site, que tem como nome a expressão homepage, ok? Então, página e homepage são a mesma coisa? Não. Página é qualquer endereço, é qualquer documento desses que pode ser visto no seu navegador. Isso é uma página. Esse vídeo que você está assistindo agora está dentro de uma página. Agora, esta página que você está vendo não é a homepage desse site. A homepage desse site é a primeira página do site, é aquela que te recebe, é aquela página que te recepciona quando você digita apenas o endereço do site, ok? Então isso aqui, sem dizer o alvo, também é um URL? Sim, isso aqui também é um URL, ok? Então definição de URL, endereço que localiza recursos na internet. Vamos lá. Vamos para um novo termo, um próximo termo, que é a linguagem HTML. HTML é a linguagem usada para construir as páginas da web. Se você quer construir uma página, quer construir um site, você vai construir página por página, certo? HTML é uma linguagem baseada num código textual. A HTML usa um código totalmente feito de texto para definir como e onde os objetos são colocados na sua página. HTML, portanto, é chamado de linguagem de marcação. Ela não é linguagem de programação, ela não cria programas, ela não tem características de uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação. Ela diz, aqui vai ser negrito, aqui vai ser itálico, aqui vai ser vermelho, aqui vai colocar uma figura, aqui vai ter uma tabela. É isso que o HTML faz. É uma linguagem de maquiagem. Ela diz como a página vai ser, certo? E aí a HTML não é usada sozinha também, né? Existem outras linguagens que são usadas em conjunto com HTML para trazer recursos que o HTML sozinho não dá. Por exemplo, existe a JavaScript, PHP, JSP, existe ASP, existe .NET, existem várias linguagens que podem ser usadas em conjunto com HTML para fazer com que as páginas da web fiquem mais vivas, as páginas da web fiquem mais interessantes, certo? Um exemplo de HTML é esse código aqui, ó. Esse código é um código HTML. O que vai acontecer com esse código? Ele define isso aqui, ó. Ele define uma tabela. Ah, você quer fazer uma tabela simples de novo. Esse código aqui é HTML puro, certo? Esse código aqui é o resultado desse HTML. O resultado dele. Então, eu vou voltar aqui, tá? Olha, analisa comigo. Aqui eu tenho uma definição que diz que uma tabela vai existir e que a borda da tabela tem espessura 1. Aí aqui eu tenho as linhas da borda da tabela e aqui eu tenho o final da tabela. Esses marcadores que são entre sinal de menor e sinal de maior, eles normalmente trazem um comando específico. Esses marcadores eles são chamados de tags. Então isso é uma tag. A palavra tag significa etiqueta. Então olha, eu tenho uma tag aqui. Eu tenho uma tag body aqui, eu tenho uma tag barra head aqui, eu tenho uma tag barra body aqui, eu tenho uma tag barra HTML aqui, então isso são tags, tá? Portanto, a linguagem HTML é uma linguagem de etiqueta, é uma linguagem de marcação, marca definidos pontos no documento com determinados comandos. Esses comandos são apresentados na forma de sinal de menor e maior, ou o que a gente chama de tag, simplesmente, ok? Então esse é um exemplo do HTML e esse aqui é um exemplo da página HTML sendo lida, sendo interpretada. Aquele código lá que a gente viu, certo? Esse código aqui, tá? Ele se transforma nessa
tabela. De novo, esse código foi como o programador escreveu. Isso aqui é como você, usuário, enxerga. Ok? E quem é que transforma aquele código nisso aqui? Quem é que interpreta isso? É um programa especialmente criado para isso, chamado navegador. O navegador ou browser é o nome que nós damos ao programa que interpreta o código HTML. Isso já caiu em prova várias vezes. O navegador é quem interpreta o código HTML. Ele traduz aquele código numa coisa visível, numa coisa agradável. Portanto, um browser é um interpretador de HTML. A palavra browser, ela foi traduzida como navegador, tá? Navegador. E o nosso browser, existem vários browsers à nossa disposição. O Internet Explorer e o Microsoft Edge vêm junto com o Windows, o Mozilla Firefox e o Google Chrome são gratuitos, você pode baixar da internet, são os mais usados. E olha só um exemplo deles aqui. Eu tenho aqui o Google Chrome, um exemplo do Google Chrome. Eu tenho aqui um exemplo do Mozilla Firefox, veja como eles são muito parecidos, tá? Eu tenho aqui um exemplo do Microsoft Edge, não, esse aqui é o Edge? Esse aqui é o Edge. E aqui nós temos, esse terceiro que está aqui em cima é o Internet Explorer. Esse agora que está aqui embaixo é o Microsoft Edge do Windows 10. Então você percebe, são 4 navegadores acessando a mesma página do Google, o mesmo endereço, e eles têm basicamente os mesmos recursos. Você percebe que todos eles têm botão para voltar para a última página, tem botão para avançar. Esse aqui não tem, mas ele mostra depois. Tem uma forma de indicar se a conexão é segura por HTTPS. Ó. Cadeado, 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 certo? Tem botão para recarregar a página. Ó. Botão para recarregar a página. Cadê esse aqui? Tem um botão aqui para recarregar e esse aqui está aqui, o botão para recarregar a página, certo? Então tem guias, trabalha com guias na janela. Todo navegador tem uma forma de criar novas guias na janela. Então tudo isso os navegadores têm de muito parecido. Quando você usa um, basicamente você sabe como usar todos, certo? E é por isso que nós vamos mencionar um a um. Nós vamos ter aí nos próximos vídeos um pouquinho de cada browser sendo visto, porque na sua prova eles podem perguntar por nenhum especificamente, como podem mencionar quais são os browsers que eles querem perguntar, certo? Então, a gente sabe que browser é o programa que navega na web, é o programa que nos permite ler e interpretar o HTML, ler e interpretar as páginas, de modo que a gente veja essa página que você está vendo agora, onde o meu vídeo está rodando, você está me escutando, essa página foi interpretada. Ela é um código HTML e ela foi interpretada e apresentou-se para você bonitinha, visualmente agradável para você não reclamar, certo? Portanto, estamos trabalhando com páginas, as páginas sendo apresentadas visivelmente aí, as páginas aparecendo para você por causa do seu navegador. Eu não sei qual é o navegador que você usa, mas eles fazem a mesma coisa basicamente, certo? Então vamos lá, os recursos dos browsers. Quais são os recursos que todo browser basicamente tem? Histórico. O histórico é um recurso interessante porque é uma lista de todos os endereços das páginas que já foram visitadas por aquele navegador. Você visitou uma página, essa página foi automaticamente inserida no histórico do teu navegador. Essa página que você está vendo agora, na qual você está me assistindo, o endereço dela já foi adicionado no histórico do seu navegador, certo? Todo navegador tem favoritos. Favoritos é uma lista dos endereços. Note bem, favorito também é uma lista dos endereços das páginas. Só que é uma lista dos endereços das páginas que o usuário adicionou deliberadamente. Uma informação, um endereço, um URL só entra na tua lista de favoritos se você adicionar. Se alguém adicionar, na verdade, naquele navegador. Tá? O próximo é a cache da internet, também chamado, olha só, pode anotar aí, arquivos temporários da internet. Arquivos temporários da internet ou cache da internet não são endereços, são cópias dos conteúdos, cópias mesmo. Cópias dos textos, das fotos, dos vídeos, dos sons que estavam nas páginas que você acessou. Então, por exemplo, esse vídeo que você está vendo agora, ele provavelmente não vai ficar guardado na tua cache, porque ele é enviado através de streaming, através de uma tecnologia que manda diretamente para você. Então, isso não fica guardado no teu computador. Mas, por exemplo, as imagens desse site, os textos desse site, dessa página que você está vendo, estão guardados aí
na sua cache. Isso para quê? Para acelerar o acesso quando você fizer novamente. Quando você acessar novamente, você vai perceber que a página carregou mais rápido. Por quê? Porque parte do conteúdo dela já está guardado no seu computador, certo? Então, isso é a cache da internet. Os seus navegadores também guardam dados de formulário, que significa cópias dos dados que você digitou em páginas como, por exemplo, nessa aqui. Se você digitou alguma coisa, por exemplo, direito constitucional, para fazer uma pesquisa, isso fica guardado no teu navegador como um dado de formulário que você preencheu. Isso aqui a gente também chama, muitas vezes, de autocompletar. Por que autocompletar? Você entrou no site do Google, aí botou lá, direito constitucional. Quando você entrar no site do Google amanhã de novo e começar a digitar direito, aí ele já vai dizer, vai sugerir que você autocomplete por direito constitucional. Por quê? Porque você já digitou isso. Ok? Então, se você já digitou isso, você vai autocompletar o conteúdo, ele vai sugerir que você complete aquilo que você escreveu, certo? E um outro recurso são os bloqueios de pop-ups. Todo navegador hoje oferece o bloqueio de pop-ups. O que são pop-ups? Você está navegando numa página e aí de repente você abre o endereço www.qualquercoisa.com. Aí a página se abre e na frente dela surge uma janelinha que salta na sua frente sem a sua autorização. Mas foi esta página que mandou abrir esta janelinha. Esta janelinha é um pop-up. Ok? Então, pop-up é a janela que aparece na frente do teu navegador, a janela que aparece à frente da página que você estava vendo, certo? Isso é incômodo, isso pode causar um problema de um pop-up abrir outro, e aí você tem milhares de janelas abertas em questão de segundos e o seu micro vai travar. Então, para evitar esse problema, os navegadores oferecem um recurso para impedir a abertura dessas janelas pop-up. Você vai lá e diz, bloquear pop-ups. Você pode também liberar pop-ups apenas de alguns sites em que você confia. Então você pode fazer uma liberação de pop-ups, uma liberação parcial dos pop-ups. Você é quem manda, ok? É você que manda isso, tá? Uma outra coisa que você pode liberar ou bloquear, inclusive liberar ou bloquear parcialmente, é um outro recurso da web chamado cookies. Preste bem atenção ao conceito de cookies, tá? Cookies são pequenos arquivos de texto. Eles são usados por sites para identificar o usuário que o visita. Então, quando você entra num site, aqui estou eu com o meu navegador, certo? E eu vou entrar num site qualquer, www, sei lá, vou comprar alguma coisa no Netshoes, netshoes.com.br. Então, eu vou me cadastrar. A página aparece aqui, eu vou me cadastrar. Meu endereço de e-mail é esse, minha senha é essa. Então eu fiz um cadastro. Quando eu fiz o cadastro, o site, o servidor do site, ele vai colocar no meu computador um pequeno arquivo de texto. Esse pequeno arquivo de texto é chamado cookie. O cookie, ele funciona como um crachá. Como um crachá. Sim, por quê? Porque da segunda vez que eu acessar o site da Netshoes, www.netshoes.com.br, o meu navegador vai perceber que já existe um crachá da Netshoes aqui, vai mandar o meu crachá e a Netshoes já vai me recepcionar dizendo: bom dia, João, você deixou no seu carrinho ontem tais produtos. Aí você fica espantado, você fica olhando para trás para saber se tem alguém olhando que é você que está acessando Netshoes, mas não, foi este cookie que avisou ao site do Netshoes que era você que estava acessando novamente, ok? E aí, paciência, né? É o jeito. Quais são as características dos cookies? Os cookies são arquivos de texto. Arquivos de texto, texto puro. Os cookies são colocados no micro do usuário. Cookies são criados pelo site para serem colocados, armazenados no micro do usuário. Eles não são armazenados no servidor, são armazenados no micro do usuário. Certo? Cookies não podem transmitir vírus. Por mais que as pessoas falem mal dos cookies, os cookies não podem transmitir vírus porque são arquivos só de texto. Arquivos de texto não podem transmitir vírus. Mas uma coisa é certa, os cookies eles são considerados atentados à privacidade. Os cookies são considerados por muita gente vulnerabilidades. Ou seja, brechas
de segurança, tá? Os cookies são considerados vulnerabilidades, são considerados brechas. Essas brechas dos cookies, elas permitem riscos de problemas, riscos de segurança, tá? Então, é uma coisa que muita gente fala sobre os cookies. Outra coisa é que existem os chamados cookies de terceiros. Cookies de terceiros são normalmente colocados por um determinado site e outros sites, que não são o mesmo, vão poder identificar, vão poder ler o usuário. Normalmente, a gente trabalha com a ideia de cookies próprios. O site A colocou um cookie para que o próprio site A possa reconhecer o usuário. Isso é normal. Eu coloco um crachá no teu computador para que eu possa te reconhecer. Nos cookies de terceiros, eu coloco um crachá no teu computador para que outro site consiga te reconhecer. Um site parceiro meu, um site, sei lá, amigo de negócios meu. Então, meu site coloca um cookie no teu computador para que outro site leia. Isso é cookie de terceiros. As pessoas criticam cookies como no geral. Seria mentira dizer que eles transmitem vírus. Cookies podem transmitir vírus? Não podem. Mas que cookies são vulnerabilidades? São sim vulnerabilidades até certo ponto, certo? Por exemplo, quando você entra num site como é o caso do Facebook, aí você coloca lá seu login, seu e-mail e sua senha. Antigamente tinha um controle que aparecia aqui, que era salvar senha nesse computador, ou então manter conectado, né? Então tem uns sites que perguntavam isso. Se você marcasse manter conectado, aí esse site construiria um cookie e colocaria no teu computador. Porque aí você não vai precisar mais colocar login e senha quando entrar no site do Facebook. Ok? E hoje ele nem pergunta porque ele já coloca cookie automaticamente. Você botou lá login, senha, ok, ele vai colocar um cookie no teu computador e naquele navegador ele nunca mais vai perguntar qual é o teu login, qual é a tua senha. Naquele navegador não vai. Por quê? Porque ele colocou um crachá no teu navegador para te reconhecer nos próximos acessos. Essa é a função oficial dos cookies. Tá? Também nos navegadores nós temos o conceito de extensões ou complementos. São programas que ampliam o poder do navegador. Você pode, por exemplo, colocar no seu navegador um programa que dê a ele recursos que ele não tem normalmente. Antigamente, esses extensões ou complementos eram chamados de plugins. O que era um plugin? Era um programa que você plugava no seu navegador. Você plugava no seu navegador para que o seu navegador ficasse mais robusto, mais potente, mais cheio de recursos. Ok? Essas extensões ou complementos, elas servem para várias coisas. Por exemplo, eu ensinei recentemente a usarem um complemento para Google Chrome, para Firefox e para o Microsoft Edge ou Internet Explorer para, por exemplo, acelerar os vídeos. Acelerar esse vídeo aqui, conseguir assisti-lo com maior velocidade ou com menor velocidade se o professor fala muito rápido. Existe uma extensão que você pode instalar para que o seu navegador tenha esse recurso, caso ele naturalmente não traga esse recurso. Então você tem várias formas. Você tem comandos para aceleração de vídeos, que é como esse que eu dei o exemplo, conversão de unidades monetárias, entre outros. Você pode instalar extensões, instalar complementos para o seu navegador, ok? E com isso a gente chega no final de mais este vídeo e nós vamos ter o que no material de apoio. Passei um pouco do tempo, já são 33 minutos aqui de vídeo, né? Eu me entusiasmo com o assunto de internet. No capítulo de internet você vai ver o tópico de web, www, esse tópico já está lá escrito, e você vai tentar responder as questões propostas 13 a 15, ok? Então vai no teu material e pega as questões propostas 13 a 15. Com isso eu me despeço com esse vídeo. Nos próximos a gente vai ver o estudo isolado de cada navegador em si, ok? Um abraço e até lá.